Olá, meu caro colega. Vamos agora continuar resolvendo a questão de número 110. Acompanhe comigo. Marque a alternativa correta. Letra A. Nas ações, estou procurando a questão correta. Nas ações penais de competência originária, defesa e acusação terão sucessivamente, nessa ordem, 15 minutos para sustentação oral na deliberação sobre o recebimento da denúncia e 1 hora no julgamento feito. Alternativa A. Eu estou procurando a alternativa correta. Nas ações penais de competência originária, defesa e acusação terão sucessivamente, nesta ordem, 15 minutos para sustentação oral na deliberação sobre o recebimento da denúncia e 1 hora no julgamento do feito. Esta assertiva está incorreta. Acompanhe comigo por que essa assertiva está incorreta. Porque fala, nas ações penais de competência originária, defesa e acusação terão sucessivamente nesta ordem. Só que não é essa ordem. A ordem é primeira acusação, depois defesa. É o que diz o parágrafo 4º do artigo 100. Nas ações penais de competência originária, acusação e defesa terão sucessivamente, nessa ordem, acusação e defesa, 15 minutos para a sustentação oral. Acusação e defesa terão 15 minutos para a sustentação oral na deliberação sobre o recebimento da denúncia e 1 hora no julgamento do feito. 15 minutos na deliberação sobre o recebimento da denúncia e 1 hora no julgamento do feito. A alternativa A, ela está incorreta, porque ela apresentou a ordem errada. Vamos agora para a alternativa B de bola. Nas ações penais de competência originária, a acusação e defesa terão sucessivamente, nessa ordem, 15 minutos para sustentação oral na deliberação sobre o recebimento da denúncia e 1 hora no julgamento do feito. Corretíssimo. A alternativa B de bola é o nosso gabarito. A alternativa B de bola é a alternativa correta da questão 110. A alternativa C. Será assegurado à assistência da acusação o tempo de 1/4 daquele atribuído ao Ministério Público Eleitoral, mesmo se por ambos forem apresentada outra forma de divisão do tempo entre si. Alternativa errada. Veja o que dispõe o artigo 100, parágrafo 5º. Será assegurado à assistência da acusação o tempo de 1/4. Será assegurado à assistência da acusação o tempo de 1/4 daquele atribuído ao Ministério Público. Se ambos não, presta atenção, não for
ambos não for apresentada outra forma de divisão de tempo entre si. A alternativa C está errada, porque ela diz o seguinte: mesmo se ambos forem apresentada outra forma de divisão de tempo entre si. Mesmo se ambos apresentarem outra forma de divisão entre si. Mesmo se ambos, aí que está errado. Mesmo se ambos apresentarem outra forma de divisão, deixa eu corrigir aqui, apresentarem outra forma de divisão, desculpa que eu estou fazendo correção aqui, caros colegas, mesmo, estou fazendo correção nessa classificação errada aqui, será assegurado a assistência da acusação o tempo de 1/4 daquele atribuído ao Ministério Público, mesmo se por ambos não for apresentado, desculpa, deixa eu fazer correção com vocês aqui, será apresentado a assistência da acusação o tempo de 1/4 daquele atribuído ao Ministério Público, mesmo se por ambas for apresentado forma de divisão do tempo entre si. Só que a alternativa está errada porque a questão, o parágrafo 5 diz o seguinte: se não for apresentado. Por isso que está errado a alternativa C. A alternativa D de dado. Se houver desconsorte ou assistente não representado pelo mesmo advogado, o prazo será contado em quádruplo e dividido igualmente entre os advogados do mesmo grupo, se diversamente não for convencionado. Preste atenção novamente no que está dizendo a letra D de dado. Se houver desconsorte ou assistente não representado pelo mesmo advogado, o prazo será contado em quádruplo e dividido igualmente entre os advogados do mesmo grupo, se diversamente não for convencionado. Essa alternativa está incorreta, porque o prazo não é contado ao quádruplo, o prazo é contado ao dobro, conforme dispõe o artigo 100, parágrafo 6º do Regimento Interno do TRE. A alternativa é: sendo a parte representada por mais de um advogado, o tempo será dividido igualmente entre eles, salvo se acordarem de outro modo. Quando houver mais de um recorrente, falará cada qual na ordem de interposição dos recursos, salvo se figurarem também como recorridos. Vamos entender essa alternativa para a gente gabaritar. Eu sei que até errada, porque nós achamos a correta. Vamos lá. Sendo a parte representada por mais de um advogado, ela tem mais de um procurador, o tempo será dividido igualmente entre eles. Imagine que José tem 2 procuradores. Os 2 procuradores têm 20 minutos. O tempo será 10 para cada um. Salvo se acordarem de outro modo. Os 2 da sua podem ficar com o tempo. Um deles vai ficar com o tempo integral. Quando houver mais de um recorrente, mas são 2 recorrentes, falará cada qual na ordem de interposição de recurso. José interpôs primeiro, fala primeiro do que João. Salvo se, olha o que fala, salvo se figurem também como recorridos. Aí que a questão está errada. Por quê? Conforme dispõe o parágrafo 7º do artigo 100, é o contrário. Diz o seguinte: mesmo que figurem também como recorridos. Mesmo se figurarem como recorridos, falará cada qual na ordem de interposição de recursos. Então, a alternativa está incorreta.
Ela está falando salvo. Se figurem também como coisa. Não, mesmo se figurarem, não há nenhuma alteração. Questão de número 111. De acordo com o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral, marque a alternativa incorreta. Nós agora vamos procurar a alternativa incorreta. Acompanhe comigo. Alternativa A. Não poderão ser aparteados os advogados e o procurador eleitoral. A alternativa B. Somente será permitida a interferência dos procuradores das partes ou do procurador regional eleitoral no curso do julgamento para prestarem esclarecimentos sobre matéria de fato relevante e desde que é autorizada pelo presidente. Alternativa C de casa. Na sustentação oral é permitida a consulta a notas e apontamentos, sendo facultada a leitura de memoriais. Alternativa D de dado é permitida, a critério do tribunal, a renovação da sustentação oral sempre que o feito retorne à mesa, após o cumprimento da diligência ou em julgamento adiado quando dele participar novo juiz. A alternativa é quando a ação ou recurso for de autoria do procurador regional eleitoral, este falará em primeiro lugar. Muito bem, vamos agora para a análise procurando a questão errada da questão 111. Alternativa A. Será que a alternativa A está correta? Não poderão ser aparteados os advogados e o procurador regional eleitoral. Esta assertiva está corretíssima. Não poderão realmente ser aparteados os advogados e o procurador regional eleitoral. Quem fala isso é o artigo 100, parágrafo 9º. Alternativa B de bola. Somente será permitida a interferência dos procuradores das partes ou do procurador regional eleitoral no curso do julgamento para prestarem esclarecimento sobre matéria de fato relevante e desde que é autorizada pelo presidente. Primeiro, nós falamos que não poderão ser aparteados os advogados e o procurador-geral regional eleitoral. Certíssimo, alternativa A. Agora, a alternativa B é o seguinte: somente será permitida interferência dos procuradores das partes ou do procurador-geral eleitoral no curso do julgamento para prestarem esclarecimento sobre matéria de fato relevante, e desde que autorizada pelo presidente. Corretíssimo. Literalidade do parágrafo 10 do artigo 100 do regimento interno do TRE. Alternativa C de casa. Na sustentação oral é permitida a consulta a notas e apontamentos, sendo facultada a leitura de memoriais. Falsa. Não é permitida a leitura de memoriais. É vedada. A alternativa C é o nosso gabarito, porque é uma alternativa incorreta, conforme o parágrafo 11
do artigo 100. Na sustentação oral é permitida a consulta a notas e apontamentos, sendo vedada a leitura de memoriais. Alternativa D de dado. É permitida a critério do tribunal a renovação da sustentação oral sempre que o feito retorne à mesa após o cumprimento de diligência ou em julgamento adiado, quando dele participar novo juiz. A alternativa corretíssima, conforme dispõe o parágrafo 11 do artigo 100. É permitida. A critério de quem? A critério do tribunal. A renovação da sustentação oral sempre que o feito retorne à mesa. Sempre que o processo retorne à mesa. Após o quê? Após o cumprimento de diligência ou em julgamento adiado. Quando, olha a observação, quando dele participar novo juiz. A alternativa é: quando a ação ou recurso for de autoria do procurador regional eleitoral, este falará em primeiro lugar. Quando a ação ou recurso for de autoria de quem? Do procurador regional eleitoral. Quem falará primeiro? O procurador regional eleitoral. Corretíssimo. É o que diz o parágrafo 14 do artigo 100. Vamos agora para a alternativa, para a questão de número 112. Questão de número 112. Não haverá sustentação oral. É sério. Eu estou procurando novamente a questão incorreta. Não haverá sustentação oral, é sério. A alternativa A: nos agravos regimentais, nos embargos de declaração. A alternativa B: nos conflitos de competência, nas arguições de incompetência ou de suspeição nas exceções. A alternativa C: nos casos relativos a urnas impugnadas ou anuladas, nos registros de comitê financeiro. A alternativa D: nos recursos administrativos, cartas testemunháveis, consultas, representações e reclamações que versarem sobre matéria administrativa. A alternativa E: nos recursos administrativos, cartas testemunháveis, consultas, representações e reclamações que versarem sobre matéria jurisdicional. A questão de número 112, nós estamos procurando a alternativa incorreta. Não haverá sustentação oral nos agravos regimentais, nos embargos de declaração. Corretíssimo. Não há que se falar em sustentação oral nos agravos regimentais, muito menos nos embargos de declaração. Não haverá também sustentação nos conflitos de competência, nas arguições de incompetência ou de suspeição nas exceções. Corretíssimo. Alternativa B também. Não haverá sustentação, meus caros amigos, nos casos relativos às urnas impugnadas ou anuladas, nos registros de comitê financeiro. Corretíssimo. Não haverá sustentação oral. Não haverá sustentação oral nos recursos administrativos, cartas testemunháveis, consultas, representações e reclamações que versarem sobre matéria administrativa. Corretíssimo. A letra E está incorreta porque ela fala o seguinte, porque ela diz que
versarem sobre matéria jurisdicional. Então, a alternativa está incorreta. É sobre matéria administrativa. Questão de número 113. Após a sustentação oral, quem fará uso da palavra? Alternativa A, o procurador regional eleitoral, quando este não for parte no feito. Alternativa B, o relator. Alternativa C, o revisor. Alternativa D, o presidente. Alternativa E, o procurador regional eleitoral. E é uma questão tão fácil que se a banca colocar, o aluno às vezes vai ficar assim, sem saber. Mas preste atenção no que eu vou falar para vocês. Preste atenção nas alternativas que a banca apresenta para vocês. Questão 113. Após a sustentação oral, quem fará uso da palavra? Após a sustentação oral, usará da palavra o procurador regional eleitoral. Mas preste atenção. Mas somente quando ele não for parte no feito. Quando este não for parte do feito. Então, a alternativa correta é letra A. Vamos para a questão de número 114. Os apartes serão solicitados pelos juízes para obtenção de esclarecimentos em matéria relevante do julgamento. Os apartes, gente, quando você pede, quando alguém está pronunciando, os apartes serão solicitados pelos juízes para obtenção de esclarecimento em matéria relevante do julgamento. Agora, deferido e pronunciado o aparte, a palavra será devolvida ao juiz a quem se dirigiu a indagação. Prestados os esclarecimentos, a palavra continuará com o juiz aparteado para a conclusão de seu pronunciamento. Os apartes serão solicitados a quem? Ao juiz aparteado? Ao procurador regional eleitoral? Ao escrevente presente no julgamento? Quis alternativas loucas, caros amigos. Ao assistente do presidente? Nossa! Ao presidente? A alternativa correta é letra E. Os apartes serão solicitados ao presidente. Ao presidente. Vamos lá, eu acho importante a gente frisar bastante essa alternativa. Acompanhe comigo o que fala o artigo 102 do Regimento Interno. Acompanhe comigo. Nós vamos analisar. Os apartes serão solicitados pelos juízes. A quem? Ao presidente, para obtenção de esclarecimento. Excelência, não entendi o que o colega falou. Ao presidente, para obtenção de esclarecimento, é em matéria relevante do julgamento. Deferido e pronunciado o aparte, a palavra será devolvida a quem estava fazendo uso dela. Será devolvida ao juiz a quem se dirigiu a indagação. Ok? Prestados esclarecimento, a palavra continuará
com o juiz aparteado para a conclusão do seu pronunciamento, para ele continuar o seu pronunciamento e concluir. Não entendi, professor. Então, preste atenção que eu repito, quantas vezes for necessário. Os apartes serão solicitados, preste bem atenção. Eu não quero que vocês tenham dúvidas. Os apartes serão solicitados pelos juízes. Os apartes são solicitados pelos juízes. Os apartes são solicitados pelos juízes para obtenção de esclarecimento. Para obtenção de esclarecimento em matéria relevante. Presta atenção que o tribunal ele deixa claro que deve ser em matéria relevante. Porque não pode ser qualquer matéria. Tem que ser uma matéria realmente relevante para que seja interrompido quem está pronunciando. Então, os apartes serão solicitados pelos juízes ao presidente para obtenção de esclarecimento em matéria relevante do julgamento. Se não for relevante, não há que se falar em os apartes. Preste bem atenção, porque essa informação é importante. Continuando. Deferido e pronunciado o aparte. Deferido e pronunciado o aparte. Deferido e pronunciado o aparte. A palavra será devolvida ao juiz a quem se dirigiu a indagação. Ao juiz a quem se dirigiu a indagação. Prestado os esclarecimentos, a palavra continuará com quem? Com o juiz aparteado. Para a conclusão de seu pronunciamento. Meus caros, o aluno às vezes diz, professor, eu só tenho dificuldade para entender o que é a parte. Agora eu vou dar um conceito para vocês, eu tento fazer com que vocês entendam isso de forma fácil. O que um autor diz em cena, como se estivesse falando consigo, ou com o público, ou como se não fosse ouvido pelos demais personagens. Palavras com que o participante da assembleia ou reunião interrompe o discursor. Ele interrompe quem está falando naquele momento. Então, o sinônimo de aparte seria interrupção, ou até mesmo uma réplica. Está pronunciando a parte, pede quem? Ao presidente, aonde é concedido a ele a fazer um questionamento, né? Ele faz prestados, deferido o pronunciamento, o aparte, a palavra devolvida ao juiz a quem se dirigiu a indagação. Prestado esclarecimento, a palavra continuará com quem está pronunciando. A parte, ele fala, ele está comentando um assunto relevante. A parte, ele fala, pronuncia, né, e deixa até alguma interrogação, e a palavra volta para o juiz que estava pronunciando. Muito bem. Vamos agora para a questão de número. Respondi essa? Já respondemos, né? Que nós falamos que é a 114,
114, a questão, os apartes serão solicitados pelos juízes para obtenção de esclarecimento em matéria relevante de julgamento. Deferido o pronunciamento, o aparte, a palavra será devolvida ao juiz a quem dirigiu a indagação. Prestado esclarecimento, a palavra continuará com o juiz apartado para a conclusão de seu pronunciamento. Depois, os apartes serão solicitados a quem? Ao presidente. Ok, já respondemos. Questão de número 115. Questão de número 115. Acompanhem comigo. O acórdão, em regra, conterá, exceto, estamos procurando a alternativa incorreta. O acórdão, em regra, conterá. Alternativa a classe, o número do feito e os nomes das partes. Alternativa B, a ementa, que terá início com a palavra ou expressão designativa do tema principal objeto do julgamento. Alternativa C, a declaração de que a decisão foi unânime ou não, mencionando, se for o caso, os nomes ou as funções dos julgadores vencidos. A alternativa D, de dado, o dispositivo, a data em que foi concluído o julgamento, a assinatura do relator. A alternativa E, a tradução das notas taquigráficas ou a transcrição de arquivos de áudio. Vamos agora para analisarmos alternativa por alternativa. Eu estou procurando a alternativa incorreta. O acórdão, em regra, conterá a classe, correto, o número do feito e o nome das partes. Corretíssimo. Conforme dispõe o artigo 108, parágrafo 2º, inciso 1. A alternativa B, a ementa, que terá início com a palavra ou expressão designativa do tema principal do objeto do julgamento. Corretíssima. A alternativa B equivale ao inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 108. A alternativa C, a declaração de que a decisão foi unânime ou não, mencionando, se for o caso, os nomes ou as funções dos julgadores vencidos. Corretíssima. A alternativa C, em conformidade com o artigo 108, parágrafo 2º, inciso 3º. Alternativa D, o dispositivo, a data em que foi concluído a assinatura do relator. Corretíssimo. Artigo 108, parágrafo 2º, inciso 4, 5 e 6 do regimento interno. A alternativa é a tradução das notas taquigráficas ou a transcrição de arquivos de áudio. A alternativa é o nosso gabarito. Por que, professor? Porque ela está incorreta. Ela está incorreta. Conforme dispõe o artigo 108, parágrafo 3º do acórdão, não constará a tradução das notas taquigráficas ou a transcrição de arquivos de áudio. Então, não constarão a tradução das notas taquigráficas ou a transcrição de arquivos de áudio. Então, a questão de número 115 é letra E, que é o nosso gabarito. Vamos para a questão de número 116. Todas as assertivas abaixo são falsas. A questão está dizendo que todas as alternativas abaixo são falsas, exceto somente uma que não é. Então vamos ver, vamos acompanhar comigo. Alternativa A. Qualquer dos juízes poderá suscitar de ofício alguma preliminar ao início do julgamento e sobre ela será vedado pronunciar-se o
procurador regional. E aí? Vamos para a alternativa B. Encerrada a discussão. Encerrada a discussão, o presidente tomará os votos do relator e dos demais juízes na ordem crescente de antiguidade. Vai pensando. Alternativa C. Caso o relator ou qualquer juiz pretenda modificar ou confirmar o voto com novos fundamentos, deverá aguardar o último voto. Alternativa D. Alternativa D de dado. Após o voto do relator, qualquer julgador poderá pedir vista dos autos, devendo restituí-los para prosseguimento do julgamento na sessão seguinte ou no prazo de 30 dias. A alternativa é: se, para efeito do quórum qualificado previsto no artigo 97 da Constituição Federal, for necessário o voto de juiz que não tenha participado do início do julgamento e não se sinta em condições de votar, serão renovados o relatório e a sustentação oral, não computando-se os votos anteriormente proferidos. A alternativa diz o seguinte: todas as questões estão falsas, com exceção de uma, exceto uma. Então vamos entender então. A alternativa A: qualquer dos juízes poderá suscitar de ofício alguma preliminar ao início do julgamento e sobre ela será vedado pronunciar-se o Procurador-Geral Eleitoral. A questão está errada porque não é vedado, é facultado, conforme dispõe o artigo 103 do Regimento Interno. Então, a alternativa A é uma alternativa falsa, não é o nosso gabarito. A alternativa B: encerrada a discussão, o presidente tomará os votos do relator e dos demais juízes na ordem crescente. Aqui está o erro da questão. Na verdade, não é na ordem crescente, é na ordem decrescente de antiguidade, do mais antigo para o menos antigo. Alternativa C: caso o relator ou qualquer juiz pretenda modificar ou confirmar o voto com novos fundamentos, deverá aguardar o último voto. Corretíssima a letra D. Letra C, desculpa. Caso o relator ou qualquer juiz pretenda modificar ou confirmar o voto com novos fundamentos, deverá aguardar o último voto. A alternativa C é o nosso gabarito, conforme diz o artigo 104, parágrafo único. Encerrada a discussão, o presidente tomará os votos do relator e dos demais juízes na ordem decrescente de antiguidade. Parágrafo único. Caso o relator ou qualquer juiz pretenda modificar ou confirmar o voto com novos fundamentos, deverá aguardar o último voto na sequência estabelecida neste artigo. A alternativa D de dado: após o voto do relator, qualquer julgador poderá pedir vista dos autos, devendo restituí-los para prosseguimento do julgamento na sessão seguinte ou no prazo de 30 dias. Errado, porque o prazo é de 10 dias. A alternativa é: se, para efeito do quórum qualificado previsto no artigo 97, for necessário o voto do juiz que não tenha participado do início do julgamento e não se sinta em condições de votar, serão renovados o relatório e sustentação oral, não computando-se os votos anteriormente proferidos.
falsa, que na verdade computa-se os votos anteriormente proferidos. É o que dispõe o parágrafo 4º do artigo 106. Se, para efeito quórum qualificado, previsto no artigo 97 da Constituição Federal de 88, for necessário o voto de juiz que não tenha participado no início do julgamento e não se sinta em condições de votar, serão renovados o relatório e a sustentação oral, computando-se os votos anteriormente proferidos. Caros colegas, nós vamos encerrar esse vídeo na questão 116 e no próximo nós iniciaremos com a questão de número 117. Eu peço a Deus que abençoe o trabalho, o estudo de vocês. Que vocês alcancem os seus objetivos. E que essas aulas contribuem realmente para o estudo de vocês. Um grande abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês.